4. Como se apresenta, na prática, a teoria da revolução permanente? Criticando a teoria, Radek, como vimos, acrescenta ainda, e a tática resultante da mesma. É um acréscimo muito importante. Nessa questão, a crítica oficial do trotskismo limitou-se prudentemente à teoria. Para Radek, porém, isso não basta, pois diverge de certa linha tática na China, a linha bolchevique, que ele desejaria comprometer com o auxílio da revolução permanente. Para isso, precisa provar ou fazer crer que, no passado, alguém já demonstrou a existência de uma linha tática errônea decorrente dessa teoria. E é então que Radek só faz enganar os seus leitores. É possível que ele não conheça a história da Revolução, na qual nunca teve, aliás, participação direta, mas, ao que parece, nem mesmo se deu ao trabalho de elucidar o problema com documentos. Ora, os mais importantes estão reunidos no segundo volume de minhas obras, ficando a verificação ao alcance de quem quer que saiba ler. Pois saiba, Radek, que em quase todas as etapas da primeira revolução, eu estive de perfeito acordo com Lenin na avaliação das forças da revolução e de suas tarefas imediatas, embora durante todo o ano de 1905 vivesse ilegalmente na Rússia e durante todo o ano de 1906 na prisão. Sou forçado a recorrer aqui apenas ao mínimo de provas e ilustrações. Em um artigo redigido em fevereiro e publicado em março de 1905, 2 ou 3 meses antes do primeiro congresso bolchevique, que entrou na história como o terceiro congresso do partido, dizia eu: a luta encarniçada entre o czar e o povo, afastando tudo que não sirva para a vitória, a insurreição popular como apogeu dessa luta, um governo provisório como coroamento revolucionário da vitória do povo sobre o seu inimigo secular, o desarmamento da reação czarista e o armamento do povo pelo governo provisório, a convocação da Assembleia Constituinte na base do sufrágio universal, igual, direto e secreto, tais são as etapas revolucionárias que se desenham objetivamente. Volume 2, parte 1, página 232. Basta comparar essas palavras com as resoluções do Congresso Bolchevique realizado em maio de 1905 para reconhecer minha perfeita solidariedade com os bolcheviques na maneira de colocar os problemas táticos fundamentais. Além disso, em São Petersburgo, formulei sobre o governo provisório teses inspiradas no mesmo espírito deste artigo e redigidas de acordo com Krassin. Essas teses foram publicadas na imprensa clandestina. Krassin defendeu-as no Congresso Bolchevique. Recebendo-as favoravelmente, disse Lenin: sou, em linhas gerais, da opinião do camarada Krassin. É natural que, como escritor, tenha fixado minha atenção na maneira literária de enunciar o problema. O camarada Krassin acentuou com muito acerto a importância da definição do objetivo da luta, e nisso estou de inteiro acordo com ele. Não se pode lutar sem ter em mira o objetivo pelo qual se luta. Volume 2, parte 1, página 180. O essencial da importante emenda de Krassin foi incluído na resolução do Congresso. Uma nota de Krassin, que se encontra hoje em meu poder, atesta que essa emenda foi redigida por mim. Kamenev e alguns outros conhecem bem esse episódio. O problema dos camponeses, do seu contato com os sovietes orbeiros e do acordo feito com a União Camponesa absorvia cada vez mais, dia a dia, a atenção do soviete de São Petersburgo. Creio que Radek não ignora o fato de eu ter sido encarregado da direção desse soviete. Entre as centenas de fórmulas com que eu definia as tarefas táticas da Revolução, destaco a seguinte: o proletariado cria sovietes de cidade para dirigir as batalhas das massas nas cidades, pondo na ordem do dia a unidade da luta com o exército e os camponeses. Nachalo, número 4, de 17 a 30 de novembro de 1905. Confesso que me sinto enojado e chego a ter vergonha de fazer citações para provar que nunca falei em salto do czarismo ao socialismo, mas sou forçado a isso.
Eis aqui, por exemplo, o que escrevi em fevereiro de 1906 sobre as tarefas da Assembleia Constituinte, sem lhe opor, todavia, os sovietes, como hoje faz Radek em relação à China, ao seguir as pegadas de Stalin e tentar varrer os restos de oportunismo de ontem com uma vassoura ultra-esquerdista. A Assembleia Constituinte será convocada pelas forças populares libertas. Suas tarefas serão enormes. A Assembleia Constituinte deverá reconstruir o Estado sobre a base democrática, ou melhor, sobre a base do poder completo do povo. Deverá organizar a milícia popular, realizar uma grandiosa reforma agrária, introduzir a jornada de trabalho de 8 horas e o imposto progressivo sobre a renda. Volume 2, parte 1, página 349. E eis aqui, em particular, o que disse eu em um manifesto popular em 1905 sobre a introdução imediata do socialismo. É possível, entre nós, na Rússia, instaurar imediatamente o socialismo? Não, as zonas rurais ainda estão muito atrasadas e inconscientes. Ainda há muitos socialistas entre os camponeses. É preciso, antes de tudo, derrubar o czarismo que mantém as massas populares na ignorância. É preciso libertar os camponeses pobres da carga fiscal. É preciso instituir o imposto progressivo sobre a renda. É preciso, finalmente, fundir o proletariado e o semi-proletariado do campo com o proletariado das cidades em um único exército social-democrata. Somente esse exército será capaz de realizar a grande revolução social socialista. Volume 2, parte 1, página 228. Eu já distinguia, pois, a etapa democrática da etapa socialista da Revolução, muito antes de Radek, imitando Stalin e Thälmann, pretender me ensinar essa distinção. Faz 22 anos escrevia eu. Quando os jornais socialistas formularam a ideia da revolução permanente, que liga a supressão do absolutismo e da servidão à revolução socialista por meio de série de conflitos sociais crescentes, de insurreição de novas camadas populares e de ataques incessantes do proletariado aos privilégios políticos e econômicos das classes dominantes, nossa imprensa progressista soltou um rugido uníssono de indignação. Chamo a atenção do leitor para a definição da revolução permanente que essas linhas encerram: a liquidação da Idade Média ligada à revolução socialista por meio de conflitos sociais crescentes. Onde está o salto? Onde está a negação da etapa democrática? E não foi justamente isso que se passou em 1917? Releva notar de passagem que o rugido da imprensa progressista de 1905 a respeito da revolução permanente está longe de se comparar ao rugido nada progressista dos escribas atuais, que intervieram no debate com um pequeno atraso de 5 lustros. Que atitude assumiu naquela época em relação ao problema da revolução permanente, por mim colocado na imprensa, o órgão central da fração bolchevique, o Novajizn, publicado sob a direção vigilante de Lenin? Reconheçamos que isso não deixa de ser interessante. Ao artigo do periódico radical burguês Nasha Jizn, que procurou opor a revolução permanente de Trotsky às opiniões mais razoáveis de Lenin, deu o Novajizn, 27 de novembro, a seguinte resposta. É claro que essa observação gratuita não passa de um absurdo. O camarada Trotsky acha que a revolução proletariana, sem se deter na primeira etapa, pode continuar seu caminho, desbarando os exploradores, enquanto que Lenin acentua que a revolução política é apenas o primeiro passo. O publicista de Nasha Jizn quis ver nisso uma contradição. Deve-se o mal-entendido, em primeiro lugar, ao terror que a simples expressão revolução social inspira a Nasha Jizn, em segundo lugar, ao seu desejo de descobrir divergências chocantes e agudas entre sociais-democratas, e, em terceiro lugar, a imagem usada pelo camarada Trotsky, de um só golpe. No número 10 de Nachalo, o camarada Trotsky explicou seu pensamento de um modo que não deixa margem a equívocos. A vitória completa da revolução, escreve o camarada Trotsky, significa a vitória do proletariado, e essa, por sua vez, significa a continuidade ininterrupta da revolução. O proletariado realiza as tarefas fundamentais da democracia,
e a lógica de sua luta direta para a consolidação de sua dominação política faz surgir diante dele, a um determinado momento, problemas puramente socialistas. Entre o programa mínimo e o programa máximo, estabelece-se uma continuidade revolucionária. Não se trata de um só golpe, nem de um dia, nem de um mês, mas de uma toda época histórica, cuja duração seria absurdo definir de antemão. Nada como essa citação poderia, até certo ponto, esgotar o assunto desta obra. Seria possível refutar com antecedência toda a crítica dos epígonos de maneira mais clara, mais precisa e mais indiscutível do que nesse meu artigo, citado com manifesta aprovação pelo Novaya Zhizn, de Lenin. O artigo explicava que, durante a realização das tarefas democráticas, o proletariado vitorioso, pela própria lógica de sua situação, seria levado, numa fase determinada da revolução, a colocar problemas puramente socialistas. É precisamente isso o que constitui a continuidade entre o programa mínimo e o programa máximo, continuidade que engendra necessariamente a ditadura do proletariado. Não se trata de um só golpe, não se trata de um salto, expliquei então aos meus críticos do campo pequeno-burguês, mas de toda uma época histórica. E o Novaya Zhizn, de Lenin, ficou de inteiro acordo com minhas ideias sobre essa perspectiva. Mas o que me parece muito mais importante é que os acontecimentos reais testaram essas ideias e provaram definitivamente sua justeza em 1917. Além dos democratas pequeno-burgueses do Nasha-Zhizn, foram sobretudo os mencheviques que falaram em 1905 e notadamente em 1906 do salto fantástico para o socialismo por cima da democracia. Entre os mencheviques que assim pensavam, os mais destacados eram Martinov e o defunto Jordansky. Ambos se tornaram, em seguida, valentes adeptos de Stalin. Num artigo de 1906 que eu poderia reproduzir hoje quase integralmente para refutar a crítica dos epígonos, expliquei de maneira pormenorizada e popular aos literatos mencheviques que procuravam atribuir-me o salto para o socialismo, que sua acusação era tão errônea quanto estúpida. Bastará talvez repetir a conclusão do referido artigo. Compreendo perfeitamente, esteja certo o meu crítico, Jordansky, que saltar, como publicista, por cima de um obstáculo político não significa vencê-lo na prática. Volume 2, parte 1, página 454. Não é bastante? Pois eu poderia continuar, mas que os meus críticos não venham mais, como faz Hadeck, com a desculpa de não terem à mão aquilo de que falam com tanta desenvoltura. O folheto Nossa Tática, que escrevi na prisão em 1906 e que Lenin editou em seguida, contém a conclusão seguinte: o proletariado conseguirá se apoiar na insurreição camponesa e poderá acabar nas cidades, que são os centros da vida política, o que soube começar. Apoiando-se nos elementos camponeses e tomando sua direção, o proletariado dará o golpe de misericórdia vitorioso na reação e saberá assegurar a vitória da revolução. Será que isso se parece com a negação dos camponeses? O mesmo folheto desenvolve também esta ideia. Nossa tática, baseada no desenvolvimento inerrestável da revolução, não deve ignorar, todavia, as fases e as etapas inevitáveis, possíveis ou mesmo prováveis do movimento revolucionário. Volume 2, parte 1, página 436. E isso lembrará um salto fantástico? No artigo intitulado As lições do primeiro Soviet, 1906, tracei do seguinte modo a perspectiva do desenvolvimento ulterior da Revolução, ou como resultou na realidade, da nova Revolução. A história não se repete, e o novo Soviet não deverá repetir de novo os acontecimentos dos 50 dias, de outubro a dezembro de 1905. Ele poderá, porém, tirar quase todo o seu programa de ação da experiência desse período. Esse programa é perfeitamente claro: cooperação revolucionária com o exército, o campesinato e as camadas plebeias da pequena burguesia das cidades, supressão do absolutismo, aniquilação de sua organização material, licenciamento de parte das tropas e dissolução definitiva de outra parte, supressão do aparelho burocrático e policial, introdução da jornada de 8 horas, armamento da população e, em primeiro lugar, do proletariado, transformação dos soviets em órgãos revolucionários autônomos das cidades,
criação de soviets de deputados camponeses, considerados como órgãos da revolução agrária nas áreas rurais, e organização das eleições para a Assembleia Constituinte e luta eleitoral baseada num programa de trabalho da representação popular. Parece isso um salto por cima da revolução agrária? Ou um desprezo do problema camponês em seu conjunto? Parece isso uma incompreensão das tarefas democráticas da revolução? Não, mas nesse caso, com que se parece a pintura política de Hadeck? Não se parece com coisa alguma. Generoso, mas equívoco, Hadeck estabeleceu uma distinção entre a minha atitude de 1905, por ele desfigurada, e a dos mencheviques. Nem mesmo desconfia que repete em 3/4 a crítica menchevique. A despeito do fato de que o método de Trotsky ter sido idêntico ao dos mencheviques, observa Hadeck disfarçado de jesuíta, seu fim era outro. Com essa atitude subjetiva, Hadeck compromete em definitivo sua própria maneira de colocar as questões. Já La Salle sabia que o fim depende, em última análise, do método que o determina. Chegou a escrever um drama a respeito, Franz von Sickingen. Em que, pois, o meu método é idêntico ao dos mencheviques? No que concerne aos camponeses, como prova, Hadeck invoca 3 linhas polêmicas do artigo de Lenin em 1916, já citado por nós, mas reconhece de passagem que Lenin, ao se referir a Trotsky, na realidade polemizava contra Bukharin e contra o próprio Hadeck. Além dessa citação, que, como vimos, é desmentida por todo o conteúdo do artigo de Lenin, Hadeck recorre ao próprio Trotsky. No meu artigo de 1916, perguntava eu aos mencheviques, depois de desmascarar toda a futilidade de sua concepção, se não é a burguesia liberal quem terá o papel liderante na revolução? Em todo caso, vocês, mencheviques, não acreditam no papel político independente do campesinato. Isso quer dizer, descobre Hadeck, que Trotsky se achava de acordo com os mencheviques no papel do campesinato. Os mencheviques achavam inadmissível repelir a burguesia liberal em nome de uma aliança duvidosa e incerta com o campesinato. Consistia nisso o método menchevique, e o meu método consistia em repelir a burguesia liberal e conquistar a direção do campesinato revolucionário. Nesta questão fundamental, não havia desacordo entre mim e Lenin. Quando, ao lutar contra os mencheviques, lhes dizia, de qualquer modo seriam vocês os últimos a atribuir ao campesinato o papel liderante, isso não era, como sugere Hadeck, a expressão de minha solidariedade com o seu método, mas uma maneira clara de colocar a alternativa, ditadura da plutocracia liberal ou ditadura do proletariado. 9 anos antes, no Congresso de Londres, 1907, ao me defender dos pontos essenciais da atitude bolchevique em relação aos partidos não proletários, servi-me do mesmo argumento contra os mencheviques. E agora Hadeck tenta voltá-lo deslealmente contra mim. Vou citar a parte principal do meu discurso de Londres, que nos primeiros anos depois da Revolução de Outubro foi várias vezes publicado em diversas antologias e coletâneas, como exemplo do ponto de vista bolchevique sobre as classes e os partidos durante a Revolução. Eis o que dizia eu nesse discurso, que dá um resumo da teoria da revolução permanente. Aos próprios camaradas mencheviques parecem extremamente complicadas as suas opiniões. Lançaram-me eles por diversas vezes a acusação de ter uma concepção simplista e muito primitiva da Revolução Russa. Na realidade, porém, são as suas ideias que, apesar de sua forma difusa, aparentemente complexa ou talvez por isso mesmo, se assemelham a um esquema tão simples que o próprio Sr. Milyukov compreenderia com facilidade. No pós-fácio de um livreto recentemente publicado, Como transcorreram as eleições para a Segunda Duma de Estado, escreve o chefe ideológico do Partido Cadete. Quanto aos grupos de esquerda propriamente ditos, isto é, os partidos socialistas e revolucionários, ainda será mais difícil entrar num acordo com eles. Mas, se não há razões positivas, existem em compensação razões negativas muito fortes que facilitarão até certo ponto uma aproximação de nossa parte. Seu objetivo consiste em criticar-nos e desacreditar-nos, mas por isso mesmo devemos existir e agir. Sabemos que não só para os socialistas russos, mas também para os do mundo inteiro, a revolução que está em vésperas de se realizar é uma revolução burguesa e não socialista.
cabendo, pois, sua realização à democracia burguesa. Nenhum grupo socialista se prepara para tomar o lugar dessa democracia, e se o país enviou à Duma tão grande número de socialistas, não foi naturalmente para realizar o socialismo em seguida, ou introduzir reformas burguesas preliminares. Seria, portanto, mais vantajoso que os socialistas nos deixassem desempenhar o papel de parlamentares do que se comprometerem com o seu desempenho. Como se vê, Milyukov vai diretamente aos fins. Temos nas palavras citadas todos os elementos fundamentais da opinião menchevique sobre a revolução e as relações entre a democracia burguesa e a democracia socialista. Primeiro, a revolução que está em vésperas de se realizar é uma revolução burguesa e não socialista. Segundo, a revolução burguesa deve ser realizada pela democracia burguesa. Terceiro, a democracia socialista não pode efetuar reformas burguesas, pois que, sendo seu papel apenas de oposição, só deve criticar e desacreditar. Quarto, para que os socialistas tenham a possibilidade de ficar na oposição, devemos, isto é, a democracia burguesa, existir e agir. E se não existirmos, isto é, se não houver uma democracia burguesa capaz de se pôr à frente da revolução burguesa, nesse caso, será preciso inventá-la. É o que fazem os mencheviques, construindo a democracia burguesa com suas qualidades e sua história às custas de sua própria imaginação. Como materialistas, devemos antes de tudo colocar as bases sociais da democracia burguesa. Em que camadas da população ou em que classes poderá se apoiar? Não se pode falar da grande burguesia como de uma força revolucionária. E nisso estamos todos de acordo. Os industriais de Lyon, por exemplo, desempenharam um papel contra-revolucionário mesmo durante a Grande Revolução Francesa, que foi uma revolução nacional, no sentido mais amplo do termo. Mas é da burguesia média e, sobretudo, da pequena burguesia que se fala como devendo ser a força dirigente da revolução. E o que representa essa pequena burguesia? Os jacobinos se apoiaram na democracia das cidades, vinda das corporações de ofício. Os pequenos artesãos, os patrões, os companheiros e os elementos da cidade que lhes estavam intimamente ligados constituíram o exército dos sans-culottes revolucionários, ponto de apoio dos montanhos. Foi precisamente essa massa compacta da população das cidades, que passou pela dura e longa escola das corporações de ofício, que suportou todo o peso do golpe de Estado revolucionário. A criação de condições normais de exploração capitalista foi o resultado objetivo da revolução. Mas o mecanismo social do desenvolvimento histórico funcionou de tal maneira que o populacho, a democracia das ruas, os sans-culottes, foram os forjadores das condições favoráveis à dominação da burguesia. Depois que sua ditadura terrorista arrancou a sociedade burguesa dos descombros, pode a burguesia exercer o poder derrubando a ditadura da democracia pequeno-burguesa. E ai de mim, não é a primeira vez que pergunto: qual seria entre nós essa classe social fadada a levar às costas a democracia burguesa revolucionária, chamá-la ao poder e assegurar-lhe a possibilidade de realizar uma obra grandiosa, estando o proletariado na oposição? Eis a questão fundamental que proponho aos mencheviques. É certo que possuímos massas enormes de camponeses revolucionários, mas os camaradas da minoria sabem tanto quanto eu que o campesinato, por mais revolucionário que seja, não é capaz de desempenhar um papel político independente e muito menos um papel dirigente. O campesinato poderia, sem dúvida, se tornar uma força enorme ao serviço da revolução, mas seria indigno de um marxista supor que um partido camponês possa se colocar à frente de uma revolução burguesa e libertar as forças produtivas nacionais de suas cadeias seculares. A cidade tem a hegemonia na sociedade contemporânea, e só a cidade é capaz de exercê-la na revolução burguesa. Mas onde está entre nós a democracia urbana capaz de se colocar à frente da nação inteira? Munido de uma lente, o camarada Martino procurou-a por todo lado, sem grande resultado. Só encontrou mestres escolas de Saratov, advogados de São Petersburgo e estatísticos de Moscou.
e, seguindo o exemplo de seus amigos, não quis perceber que na Revolução Russa o proletariado industrial ocupa o mesmo posto que ocupava no fim do século XIX a democracia semi-proletária de artesãos e de sans-culottes. Chamo a sua atenção, camaradas, para este fato de importância fundamental. Nossa grande indústria não surgiu naturalmente do artesanato e dos ofícios. A história econômica de nossas cidades ignora o período das corporações. A indústria capitalista surgiu entre nós sob a influência direta e imediata do capital europeu. Apoderou-se, em suma, de terras primitivas, sem encontrar qualquer resistência da parte dos artesãos. O capital estrangeiro afluiu entre nós pelo canal de empréstimos de Estado e por via da iniciativa privada, reunindo ao seu redor o exército do proletariado industrial, sem deixar tempo ao artesanato de nascer e se desenvolver. Como resultado deste estado de coisas, na época da Revolução Burguesa, um proletariado industrial de tipo social muito elevado revelou-se como a principal força nas cidades. É um fato indiscutível e deve servir de base para nossas conclusões táticas revolucionárias. Se os camaradas da minoria creem na vitória da Revolução, ou se reconhecem, ao menos, a possibilidade de um belo triunfo, não podem contestar o fato de que, a não ser o proletariado, não temos outros precedentes históricos ao poder revolucionário. Assim como a democracia pequeno-burguesa das cidades se pôs à frente da nação revolucionária durante a Grande Revolução Francesa, assim também o proletariado, como expressão da única democracia revolucionária das nossas cidades, deve encontrar apoio nas massas camponesas e subir ao poder, se é que a revolução está em vésperas de triunfar. Um governo que se apoie diretamente no proletariado e por seu intermédio no campesinato revolucionário não significa ainda uma ditadura socialista. Não quero me referir agora às perspectivas ulteriores do governo proletário. Talvez o proletariado esteja destinado a cair, como caiu a democracia jacobina, para dar lugar à dominação da burguesia. Apenas quero deixar bem claro o seguinte: se de acordo com o prognóstico de Plekhanov, o movimento revolucionário triunfar entre nós, como movimento operário, a vitória da revolução na Rússia só se concebe como vitória revolucionária do proletariado, ou então é impossível. Insisto energeticamente nesta conclusão. Se se considerar que as contradições sociais entre o proletariado e as massas camponesas impedirão que o primeiro se ponha à testa dessas últimas, e que ele não é bastante forte para alcançar a vitória, então será preciso concluir que a nossa revolução está condenada ao malogro. Nessas condições, o fim natural da revolução seria um acordo entre o antigo regime e a burguesia liberal. É uma hipótese cuja possibilidade não se pode negar. É claro, porém, que isso significaria a derrota da revolução causada por sua fraqueza interna. Toda a análise dos mencheviques, sobretudo sua apreciação do proletariado e de suas relações eventuais com o campesinato, os conduz inevitavelmente ao caminho do pessimismo revolucionário. No entanto, afastam-se eles desse caminho com obstinação para só mostrar otimismo revolucionário, às custas da democracia burguesa. Assim se explica sua atitude em relação aos cadetes. Para os mencheviques, os cadetes são um símbolo da democracia burguesa, e esta, por sua vez, a pretendente natural ao poder revolucionário. Em que fundais vossa confiança no desenvolvimento e na reabilitação dos cadetes? Não, de certo, nos fatos da evolução política, mas no vosso esquema. Para levar a revolução até o fim, tendes necessidade da democracia burguesa das cidades, e ao procurá-la avidamente, nada encontrais a não ser os cadetes. Manifestais um otimismo surpreendente em relação a eles, disfarçando-os e querendo obrigá-los a desempenhar um papel construtivo que não querem e não podem, nem desempenharam, nem desempenharão nunca. Não destes resposta alguma à minha pergunta fundamental, tantas vezes repetida. Não fizestes nenhum prognóstico da revolução. Vossa política não tem grandes perspectivas. Por isso é que vossa atitude para com os partidos burgueses encontra sua fórmula nestas palavras que o Congresso deve reter: política determinada em cada caso concreto. Assim, segundo vossa concepção, o proletariado não deve sustentar uma luta sistemática para garantir sua influência sobre as massas populares,
não deve subordinar todas as suas manobras táticas a uma ideia diretriz, que, a meu ver, seria a seguinte: atrair todos os elementos ativos e todos os trabalhadores para se tornar o seu chefe e porta-voz. 5º Congresso do Partido. Atas e Resoluções do Congresso. Páginas 185 a 188. Este discurso, que resume meus artigos, discursos e atuação de 1905 a 1906, foi recebido com inteira aprovação pelos bolcheviques, sem falar de Rosa Luxemburgo e de Tischko, com os quais, sob essa base, pude me ligar mais intimamente e me tornar depois colaborador de seu jornal na Polônia. Lenin, que não perdoava minha atitude conciliadora com o menchevismo, e tinha razão, pronunciou-se a seu respeito em termos de uma sobriedade muito de propósito acentuada. Assim se expressa: apenas quero observar que Trotsky, em seu livro Pela Defesa do Partido, se declara publicamente solidário com Kautsky no que diz respeito à comunidade de interesses econômicos do proletariado e do campesinato nesta Revolução Russa. Trotsky admite a possibilidade e utilidade de um bloco de esquerda contra a burguesia liberal. Acho que bastam estes fatos para reconhecer que Trotsky se aproximou de nossas opiniões. Independentemente do problema da revolução permanente, estamos de acordo nos pontos essenciais de nossa atitude em relação aos camponeses e à burguesia liberal. Lenin não formulou em seu discurso uma apreciação geral da teoria da revolução permanente, com tanta maior razão quanto eu mesmo, no meu discurso, não tinha desenvolvido minhas ideias sobre as perspectivas futuras da ditadura do proletariado. É evidente que Lenin não lera meu trabalho fundamental consagrado à questão, já que, de outro modo, não teria falado da minha aproximação com os bolcheviques como de um fato novo, quando meu discurso de Londres não era mais do que um resumo de meus trabalhos de 1905 a 1906. Lenin expressou-se com grande reserva porque estava fora da fração bolchevique. Apesar disso, ou precisamente por isso, as palavras de Lenin não deixam margem para falsas interpretações. Lenin constata nosso acordo nos pontos essenciais de nossa atitude em relação aos camponeses e à burguesia liberal. Essa solidariedade diz respeito a meu método e não aos meus fins, como erroneamente formulou Radek. Quanto à perspectiva do transcrescimento da Revolução Democrática em Revolução Socialista, é justamente sobre isso que Lenin formula sua reserva, independentemente da questão da Revolução Permanente. O que significa essa reserva? É muito claro. Lenin estava longe de identificar a Revolução Permanente com o desconhecimento dos camponeses ou com um salto por cima da Revolução Agrária, como fizeram mais tarde os epígonos ignorantes e desonestos. Eis o pensamento de Lenin. Não quero tratar da questão de até onde irá a nossa revolução, ou se o proletariado entre nós pode chegar ao poder antes do proletariado da Europa. Não examino as perspectivas que então se abririam para o socialismo, mas na questão capital da atitude do proletariado para com os camponeses e a burguesia liberal, estamos de acordo. Já vimos qual foi a resposta do Novajizny bolchevique à teoria da Revolução Permanente, quase no instante de seu nascimento, em 1905. Notemos ainda como a redação das obras completas de Lenin julgou essa teoria depois de 1917. Nas notas explicativas do volume 14, parte 2, página 481, lemos o seguinte: antes da Revolução de 1905, Trotsky criou uma teoria original e particularmente significativa hoje, a teoria da Revolução Permanente, segundo a qual a Revolução Burguesa de 1905 se transformaria diretamente em Revolução Socialista, que seria a primeira na série de revoluções nacionais. Admito que isso não signifique o reconhecimento da exatidão de tudo o que escrevi sobre a Revolução Permanente. Em todo caso, é o reconhecimento da falsidade do que a respeito escreve Radek. A Revolução Burguesa se transformaria diretamente em Revolução Socialista. É a teoria do transcrescimento, e não a teoria do salto. É uma tática realista, e não uma tática de aventura, o que daí decorre. E qual o sentido das palavras particularmente significativas hoje? É que a Revolução de Outubro veio iluminar com nova luz os pontos da teoria da Revolução Permanente que até então eram obscuros ou pareciam inimagináveis para muita gente. A parte 2 do volume 14 das obras completas de Lenin apareceu em vida do autor.
Milhares e dezenas de milhares de membros do partido leram esta nota explicativa e até 1924 ninguém pensou em declará-la errada. Isso só ocorreu a Habeck em 1928. Na medida em que Hadeck fala não só da teoria, mas também da tática, o principal argumento contra ele consiste, aliás, no caráter de minha atividade prática durante as revoluções de 1905 e 1917. Minha atuação no Soviete de São Petersburgo, em 1905, coincidiu com a época em que dei forma definitiva às minhas ideias sobre a natureza da revolução, que os epígonos não se cansam de alvejar. Como se explica, então, que essas ideias, pretensamente tão errôneas, não tenham exercido influência sobre a minha atividade política desenvolvida aos olhos de todo o mundo e diariamente noticiada pela imprensa? Se é verdade que a minha teoria absurda teve sua expressão na minha política, por que motivo se calaram, outrora, os meus atuais censores? E, o que é muito mais importante, por que Lenin defendeu com tanta energia a linha do Soviete de São Petersburgo, tanto no momento do apogeu da Revolução quanto depois da derrota? As mesmas questões, talvez de modo ainda mais acentuado, se aplicam também à Revolução de 1917. Numa série de artigos escritos em Nova York, analisei a Revolução de Fevereiro sob o ângulo da teoria da Revolução Permanente. Todos esses artigos foram reproduzidos. Minhas conclusões táticas coincidiram inteiramente com as tiradas por Lenin em Genebra e, por conseguinte, se opunham irreconciliavelmente às de Kamenev, Stalin e outros epígonos. Quando cheguei a Petrogrado, ninguém me perguntou se renunciara ao erro da Revolução Permanente. Também não havia ninguém para perguntar. Stalin ficava pudicamente a um canto, só desejando uma coisa: que o partido esquecesse, o quanto antes, sua política anterior à chegada de Lenin. Yaroslavsky, nessa época, ainda não era o inspirador da comissão de controle do partido, limitando-se a publicar em Yakutsk, com Ordoniki e os mencheviques, um jornalzinho ordinário e semi-liberal. Kamenev acusava Lenin de trotskismo e um dia, encontrando-se comigo, declarou-me: "Você agora está na Berlinda." Nas vésperas de outubro, eu falava das perspectivas da Revolução Permanente no órgão central bolchevique, sem que ninguém pensasse em replicar. Minha solidariedade com Lenin revelava-se absoluta e incondicional. Que dizem a isso os meus críticos, e entre eles Hadeck? Que eu próprio não compreendia nada da teoria defendida e que nos momentos históricos de maiores responsabilidades agia direito, mas contra essa teoria? Não seria, porém, simples supor que os meus críticos é que não compreenderam a teoria da Revolução Permanente, como não compreenderam, aliás, muitas outras coisas? Com efeito, admitindo-se que esses críticos retardatários saibam orientar-se tão bem nos seus próprios pensamentos como nos dos outros, como explicar que todos, sem exceção, tenham ocupado posições tão lamentáveis na Revolução de 1917 e mais tarde se tenham coberto para sempre de vergonha na Revolução Chinesa? Mas, perguntar-me-á algum leitor, como compreender sua ordem de tática, abaixo usar, viva o governo operário? Em certos meios, isso constitui o golpe decisivo. A abominável ordem de Trotsky aparece em todos os escritos de todos os críticos da Revolução Permanente. Para uns, é o argumento principal, definitivo e decisivo. Para outros, é um porto de refúgio para o pensamento fatigado. Essa crítica atinge extrema profundidade no mestre da ignorância e da deslealdade, quando ele diz em seus incomparáveis Questões do Leninismo: "Não nos estendamos, eis aí, LT, sobre as posições de Hadeck em 1905, quando muito simplesmente se esqueceu ele do campesinato como força revolucionária, proclamando: abaixo o czar, viva o governo operário, isto é, a palavra de ordem da revolução sem os camponeses." J. Stalin, Questões do Leninismo, página 174. Despeite minha situação quase desesperada em face de tão poderosa crítica, que não quer se estender, procurarei invocar em todo caso algumas circunstâncias atenuantes. De fato, essas circunstâncias existem. Peço um pouco de atenção.
Mesmo que eu tivesse formulado em 1905, em alguns artigos, uma ordem de tática equívoca ou errônea que pudesse dar lugar a mal-entendidos, essa ordem de tática não deveria hoje, isto é, 23 anos depois, ser considerada isoladamente, mas sim examinada em relação com os meus trabalhos sobre o mesmo assunto e, sobretudo, com minha atividade política. É inadmissível só informar ao leitor o título de um trabalho que ele ignora, como também os meus críticos, para dar a esse título um sentido que está em evidente contradição com tudo o que fiz e escrevi. Mas talvez não fosse inútil acrescentar, ó críticos, que eu mesmo nunca escrevi, nem pronunciei, nem propus tal ordem. As próprias bases do principal argumento dos meus juízes estão assentadas, além do mais, num errôneo material. O manifesto Abaixo Usar, Viva o Governo Operário foi escrito e publicado por Parvus no verão de 1905, no estrangeiro. Nesse momento, encontrava-me em São Petersburgo, onde fazia tempo que levava uma existência clandestina sem ter feito nada para esse manifesto. Só muito tempo depois foi que soube do seu aparecimento, ao ler artigos polêmicos. Nunca tive oportunidade nem motivo para me pronunciar a seu respeito. Nunca o vi, nem o li, como acontece, aliás, com todos os meus críticos. É a isso que se resume essa notável questão. Sinto muito ter que privar todos os Thälmanns e Semars de seu argumento mais cômodo e convincente, mas os fatos são mais fortes do que os meus sentimentos humanitários. Mas não é tudo. Quis o acaso que, ao lançar Parvus o seu manifesto, Abaixo Usar, Viva o Governo Operário, por mim ignorado, a imprensa clandestina publicasse um apelo que eu escrevi sob o título de Nem Czar, nem Zentius, mas o povo. Dir-se-ia que esse título, tantas vezes repetido no texto do apelo, como ordem de tática destinada a reunir os operários e os camponeses, foi inventado de propósito para desmentir, sob uma forma popular, todas as afirmações superiores a respeito do salto por cima da fase democrática da Revolução. O apelo encontra-se reproduzido no volume 2 de minhas obras, parte 1, páginas 256. Também se encontram ali os meus manifestos, outrora publicados pelo Comitê Central Bolchevique e dirigidos a esse mesmo campesinato que eu muito simplesmente esquecia, segundo a genial expressão de Stalin. Ainda há mais. O famoso Hafez, um dos teóricos e diretores da Revolução Chinesa, tratou recentemente em um artigo publicado no órgão teórico do Comitê Central do Partido dessa abominável ordem que Trotsky teria lançado em 1917. O menchevique Hafez tem uma desculpa, é que tendo sido, até 1920, ministro de Petlura, andava muito ocupado com suas funções de homem de Estado e com a luta contra os bolcheviques, de modo que não podia prestar muita atenção no que se passava no campo da Revolução de Outubro. Mas, e a redação do órgão do Comitê Central? Bem, mas um absurdo a mais ou a menos, isso não tem importância. Como? Exclamará o leitor consciente, embebido da maculatura literária desses últimos anos. Em centenas e milhares de artigos e livros, ensinaram-nos que... Sim, ensinaram-nos, e agora, meus amigos, precisam aprender de novo. São as consequências gerais do período de reação. Não há outro remédio. Nem sempre a história anda direito. Passa às vezes pelos becos escusos de Stalin.